Olá, pessoal! Aqui é a Débora Guedes do grupo Livros que Falam. E nós estamos lendo o livro Experiência do Lar, de Dev Titus. Hoje iniciaremos o capítulo de número 6, Relacionamentos entre pais e filhos. Ensine seus filhos no caminho certo e, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Provérbios 22, 6. Estou no meio de 5 gerações. Em dado momento, posso ser neta, filha, mãe ou avó. Minha avó mora numa casa contígua à nossa. Trabalho com minha mãe, meus filhos moram na mesma cidade que nós e 3 deles trabalham em nossa empresa. Tenho 11 netos. Sou, ao mesmo tempo, esposa, mãe, filha, avó e neta. Sou abençoada de ter um exemplo maravilhoso para seguir. E, da mesma forma, procuro ser um excelente exemplo para meus filhos e netos. Talvez você não tenha exemplos em sua vida, mas alguém precisa ser a primeira geração. A mãe de meu pai, Rachel Titus, foi a primeira da família dela a andar com o Senhor. Outros vieram depois. Ela se tornou evangelista conhecida nas décadas de 1970 e 80, e as pessoas ainda se lembram do que ela lhes ensinou a respeito do Espírito Santo. Outro exemplo extraordinário é Stormy Omartian, a autora dos livros da série O Poder da Oração. Criada por uma mãe que sofria de uma doença mental e cometia abuso, Stormy passou boa parte da infância trancada em um armário. À medida que a mãe envelheceu, os maus-tratos se tornaram ainda mais perversos e cruéis. Stormy foi a primeira de sua família a se tornar cristã, perdoou sua mãe e hoje é um exemplo maravilhoso para seus filhos e netos. Não importa que exemplo você tenha tido na infância e adolescência, pode dar início a um exemplo melhor que se estenderá para as gerações futuras. Liderar por exemplo. A educação de filhos envolve imitação. Faça o que eu digo, mas não o que eu faço não funciona. O ideal é, faça o que eu faço. Se você escolher andar pelo caminho certo, será natural conduzir seus filhos por este caminho e segurá-los pela mão enquanto andam com você. Assim como os patinhos andam atrás da mãe, seus filhos andam atrás de você. Tenha em mente, porém, que alguns patinhos não seguem a mãe e podem se desviar por outros caminhos. Alguns patinhos são rebeldes. Lembre-se de categorizar seus objetivos e desejos. Meu objetivo é servir de exemplo e ensinar. Meu desejo é que eles me sigam e obedeçam. Enquanto meus filhos estão em casa, sob meus cuidados, declaro como Josué: quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Essa é a minha responsabilidade. Portanto, educo-os de tal forma que servir ao Senhor não é algo opcional para eles. Quando crescerem e já não estiverem sob a minha responsabilidade, escolherão o próprio caminho, seja ele largo ou estreito. Enquanto seus filhos estiverem em casa, porém, como regra geral, farão o que você fizer. Se tem uma criança de 3 anos que grita com você, adivinhe, ele aprendeu com você. É provável que você grite com ela, com os outros filhos ou com seu marido. Ela está literalmente imitando você. Se seus adolescentes consomem bebidas alcoólicas, provavelmente é porque viram você beber e porque há bebidas em casa. De acordo com o Dr. Gordon Neufeld, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da teoria dos vínculos, nossos filhos se tornam semelhantes àquilo com que formam vínculos. Se você não tem honrado nem respeitado os outros, seus filhos não honrarão nem respeitarão você e outras pessoas.
Se nos tornarmos semelhantes àquilo com que formamos vínculos mais próximos, é natural que o temperamento de seus filhos se torne semelhante ao seu. Provérbios 22, 24 diz: Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Como mãe, você não pode irar-se facilmente. Do contrário, seus filhos farão o mesmo. Mantenha a serenidade. Fique calma para que eles não se tornem irritáveis e coloquem a própria alma em perigo. A teoria de formação de vínculos. Na infância de minha avó, no início do século XX, era comum crianças imitarem os pais e os avós, pois todos moravam juntos. Não havia TV, nem internet, nem redes sociais, de modo que as crianças não tinham a quem imitar, a não ser seus familiares mais velhos. Hoje em dia, é extremamente comum crianças formarem vínculos com colegas e imitarem esses colegas em vez dos pais. Outro provérbio ensina: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Provérbios 13, 20. Ande com seus filhos no caminho que eles devem percorrer. Não espere que trilhem esse caminho sozinhos. Para aprendê-lo, precisam seguir você. E se você não estiver disposta a investir tempo e energia nisso, eles se tornarão companheiros dos tolos e sofrerão as consequências. O Dr. Neufeld ensina uma verdade simples a respeito da teoria de formação de vínculos. Se não formarem vínculos saudáveis com você, seus filhos se apegarão aos colegas. Adolescentes que formam vínculos com seus colegas se preocupam mais com a opinião deles do que com a opinião dos pais. No entanto, outros adolescentes não conduzirão seus filhos pelo caminho que eles precisam seguir. Somente você pode fazer isso. Estabeleça como objetivo ser a principal cuidadora e maior influência na vida deles. Seus filhos precisam de você. Por fim, aproprie-se desta palavra. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Provérbios 20, 7. Ela diz tudo. Integridade é a integração daquilo em que você crê com o modo como se comporta. Sua teologia e sua realidade precisam ser integradas. Isto é integridade e é o que os seus filhos seguirão. Você acredita que os filhos precisam dos pais? Então comporte-se de acordo com este fato. Você é mãe e não pode ser substituída. Ensino e treinamento. Como mãe, você precisa ser ao mesmo tempo professora e aprendiz. Leia o Provérbios todos os dias em busca de sabedoria. O primeiro capítulo diz: Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Provérbios 1, 8 e 9. Neste versículo, eu sou a filha. Preciso ouvir quando meu pai me corrige ou quando minha mãe me dá uma instrução. Só porque eu mesma sou avó não significa que não tenho mais o que aprender com meus pais. Biblicamente, embora eu seja uma autoridade e tenha responsabilidades como mãe e avó, preciso permanecer disposta a aprender. Eu ensino e eles também me ensinam. Estou percorrendo o caminho pelo qual minha mãe me conduziu e estou guiando minhas filhas e netas pelo caminho que elas precisam seguir. Portanto, como mãe, não posso ter medo de dar instrução a meus filhos. Também preciso incentivá-los a dar ouvidos ao pai, pois a sabedoria dele será uma coroa de graça em sua cabeça e um colar de honra em seu pescoço. A melhor maneira de treinar outros é fazer aquilo que você deseja que eles façam. Primeiro, você faz e eles a observam.
Em seguida, eles fazem com você. Depois, eles fazem sozinhos e você os ajuda. E, por fim, eles fazem de forma independente quando você lhes dá espaço. Sabedoria de Tito. É prudente prestar atenção às instruções para as mulheres em Tito. Tito 2, de 3 a 8, diz assim: Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Comecemos pelo início. As mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras nem beber vinho em excesso. A palavra é antes, com o sentido de em vez de. Em vez de se aposentar e passar os dias bebendo, fofocando e caluniando os membros de sua família, por que não estão educando seus netos corretamente? Você deve ensinar o que é bom. Não saia de cena. Ajude seus filhos e netos, quer eles morem perto, quer não. Quando eu era criança, minhas avós não moravam perto, mas participavam da minha vida. Telefonemas, bilhetes, presentes enviados por correio, visitas nas férias, criaram um relacionamento com vínculos fortes e sua sabedoria continua a me orientar até hoje. Os versículos seguintes dizem: devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, trabalhar no lar, fazer o bem e a ser submissas ao marido. Ainda hoje, minha avó me dá conselhos e palavras de sabedoria sobre amar meu marido, meus filhos e meus netos. Ela oferece excelentes sugestões práticas para o trabalho no lar, dicas de culinária, como economizar dinheiro e evitar desperdícios, como ser submissa ao meu marido e honrá-lo e muito mais. Ditados da vovó. Eis alguns dos ditados famosos de vovó. Nunca há motivo para discutir com seu marido ou com seus filhos. Ou você está tentando provar que eles estão errados ou que você está certa. Não se sirva de uma porção maior do que vai comer. Você pode sempre repetir, mas não deve desperdiçar. Não diga impossível, livre-se do im. Nunca há motivo para gritar, ninguém é surdo. Seja sempre positiva, uma boa atitude faz toda a diferença. Posso ensiná-la a transformar um insulto em um elogio. E a raiva é uma escolha. Vovó sempre diz que é um grande privilégio conhecer a Deus. Ela costumava ministrar um curso de escola dominical chamado Edificadoras do Lar. Ela nos ensina com frequência, e a forma como reajo à pregação de minha avó quando me dá suas lições de escola dominical das edificadoras do lar de 30 anos atrás é a mesma forma como meus filhos reagirão quando eu pregar para eles e lhes transmitir minhas lições de vida. Meus filhos estão observando se aprendo com minha mãe e minha avó ou se reviro os olhos quando elas falam. Preciso prestar atenção à minha reação a elas, pois estou ensinando meus filhos como reagir a mim. Honra produz honra. E assim terminamos a primeira parte do capítulo 6. Espero que você tenha boas reflexões e que Deus possa falar
ao seu coração. Até o próximo áudio.